Shalom, pessoal, shalom. Vamos meditar na palavra do Eterno, né? Gênesis capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Veja bem, coabitou o homem com Eva, homem. A torpeza da heresia é tão grande na cabeça de muita gente, que eu já ouvi de um pregador dizer que a Eva coabitou com a serpente, e que o Caim não era filho de Adão, e sim da serpente com a Eva. Pense numa cabeça doentia. E diz ele que pode provar. Bom, estou esperando. Só que a Bíblia diz assim: coabitou o homem, não a serpente, o homem. Quantos homens havia? Mas tudo bem. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor, primeiro filho. E depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. Veja bem, Abel foi pastor de ovelhas. E Caim, lavrador. Qual era o campo de trabalho de Caim? Eu queria que você participasse comigo, você que está aí está aí comigo, né? Shalom, Estação da Fé. Sintoniza aí na programação, tá bom? Sintoniza aí que tem coisa boa chegando. Isso. Eu queria que você compartilhasse, escrevesse aí no grupo da Estação da Fé a sua opinião, né? Você participar da programação. Qual era o trabalho de Caim? Ele era lavrador. O que o lavrador trabalha em quê? Qual é as posses de um lavrador? Qual era as coisas que lavrador poderia obter? E Caim e Abel era pastor de ovelhas, né? Pastor de ovelhas. Então, se Caim era lavrador, o que ele cultivava? Então, Caim era lavrador e Abel pastor de ovelhas. Se o pastor de ovelhas, Abel, tem como dar palpite no trabalho de um lavrador, o que um pastor de ovelhas pode dar pitaco numa lavoura, por exemplo? Como também um lavrador, como é que ele pode dizer a um pastor como ele tem que cuidar das suas ovelhas? Está compreendendo mais ou menos até aí? É a mesma coisa. Vamos botar Xuxa. Nunca foi crente, nunca se envolveu com a palavra, nunca teve uma expressão, e hoje ela quer dar pitaco na Bíblia e dizer que a Bíblia tem que ser reescrita. Qual é o trabalho dela? Está entendendo? Nunca foi cristã. Bom, vamos lá. Então, como é que uma pessoa que não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com o reino de Deus, pode se meter? Pronto, Abel era pastor de ovelhas e Caim lavrador. Caim tomava conta da roça e Abel tomava conta do rebanho. Cada um com o seu material, cada um com o seu trabalho. Cada um colhia o fruto do seu trabalho. Se o povo quisesse carne, pegava com Caim. Se o povo quisesse verdura, legume, salada, pegava com Caim. E quem quisesse carne, leite, pele de animal, pele de carneiro, pegava com Abel. Um tinha uma função e o outro tinha outra função. Até aí tudo bem, né? Cada um com a sua função, cada um com o seu trabalho. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja bem, oferta é algo voluntário. Oferta é algo espontâneo. A oferta é algo que sai do coração da pessoa para apresentar ao Deus eterno. Então Abel e Caim, tanto um como o outro,
decidiu então trazer do que estavam trabalhando o melhor para o Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de Caim, de sua oferta, não se agradou. Espera aí. Então já ouvi de um pregador que Deus não se agradou de Caim, porque Caim não levou sangue. Que Deus não agradou de Caim, porque Caim levou vegetal, mato. Eu ouvi cada coisa que só a mão do Pai. Depois que a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo a torpeza que é, né? Que Deus agradou de Abel, porque Abel levou a gordura, porque Caim não levou gordura. É complicado, muito complicado. Gente, é complicado. Que Abel pensou em Caim, mas o Caim não pensou em Abel. Cara, é problemático, isso é problemático. Cada um com a sua opinião, né? Vamos lá. Então, veja bem, Caim trabalhava no mato, lavoura. Por exemplo, como eu dei o exemplo ontem, tem a dona Messa que trabalha com costura. Tem a Nazaré que trabalha com galinha. Então, as duas decidem dar ofertas ao Senhor. A dona Messa vai pegar do seu arsenal o melhor ou o pior para Deus. Eu acredito que o melhor. Então, do que ela tem, acho que o mais caro, que o possível dela entregar no altar, ela vai entregar. É o que ela precisa entregar. E a dona Nazaré, da sua granja, ela vai pegar a galinha mais gorda, mais saudável, mais pesada, sem defeito, e ofertar para Deus. Deus quer dizer que Deus vai querer a oferta de Nazaré e rejeitar a oferta da dona Messia? Porque a galinha tem sangue e a roupa não? Será que é isso que quer dizer? Será que realmente é isso que fez Deus não aceitar a oferta das mãos de Caim? Bom, vamos lá. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe semblante. Então o Senhor disse a Caim: por que andas irado, Caim? Por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se procederes bem. Olha que coisa linda, ó. Se procederes bem. O que é procedimento? O que é se proceder? Vamos ler no dicionário. Procedimento: maneira de agir, modo de proceder, de portar-se, conduta, comportamento, modo de fazer, técnica, processo, método. Quer dizer, na minha opinião, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque o comportamento, o procedimento de Caim não era da vontade do Eterno. Caim estava mal. Aí Deus continua, versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Quer dizer que Deus iria aceitar a oferta de Caim? Ele iria sim. Olha aí. Se ele estivesse se procedendo bem, se ele estivesse com outro tipo de comportamento, que não sei o que ele estava enfrentando ali, será que Deus iria aceitar a oferta de capim ou de mato, como eu já ouvi pregadores falar? Ia sim. Porque a oferta é espontânea, voluntário. Lembra da viúva pobre? Um monte de gente dando oferta lá, e a viúva pegou 2 moedinhas lá e entregou. Que se fosse um dia de hoje, em muitas igrejas,
essa viuvinha de 2 moedinhas nem entraria em certos lugares. Nem entraria. Se uma pessoa pobre lá pedir atendimento, tem líder, tem pregadores que nem atende a pessoa por causa da sua condição financeira baixa. Será que Deus aceitaria? Sim, aceitaria, né? Serás aceito? Todavia procederes mal. Aí ele continua: eis que o pecado está na sua porta, o seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Qual era o desejo de Caim? Era matar Abel. Caim talvez nutria um sentimento nocivo com o seu irmão. O comportamento dele para com a obra de Deus, com Deus, o seu comportamento diante de Deus, o seu procedimento, a sua relação com o Eterno, talvez era uma relação torta, era uma relação tosca. Talvez Caim era irreverente com Deus. Você vai ver no versículo seguinte. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel e o matou. Então disse o Senhor a Caim: onde está seu irmão? Ele respondeu: não sei. Ainda mentiu para Deus. Quer dizer, Dona Teresa, se um homem mente para Deus, para quem mais ele pode mentir? Para todo mundo. Todo mundo ele vai mentir, porque já está acostumado a mentir, né? Ele acha que está certo mentir, sabendo que é mentira, tudo. Então, se ele mentiu para Deus, então ele era habituado a mentir? Sim, com certeza. Na verdade, ele já estava acostumado a mentir. Então, podemos dizer que se ele mentiu para Deus, ele era acostumado a mentir, então a mentira agrada a Deus? Não, jamais. Mentira não agrada a Deus. Então, um procedimento de uma pessoa mentirosa faz Deus aceitá-la ou rejeitá-la? Na sua opinião? Rejeitar. Em nome de Jesus. Que Deus tem poder de fazer com que caia por terra toda a mentira. Deus não gosta de gente mentirosa, Ana Teresa. Tá em várias partes da Bíblia, inclusive Jesus Cristo chegou e disse assim que mentira é algo natural de Satanás. Jesus Cristo disse que o pai da mentira, quem é? O diabo. O diabo. Então, se Caim mentia, então esse tipo de procedimento fazia com que Deus aceitasse ele ou rejeitasse ele? Rejeitasse ele. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando Caim tinha matado Abel, Caim sabia onde estava Abel. Caim sabia o que fez com Abel. Aí Deus perguntou para Caim: Caim, cadê seu irmão? Ele chegou: não sei. Mentiu. Com certeza ele tinha que mentir, que estava encobrindo o irmão, né? Que achava que o irmão estava certo. Então, quando Deus chegou para Caim e falou: Caim, cadê seu irmão? Ele falou: não sei. Ainda foi mais mal criado ainda, irreverente com Deus, dizendo assim, ó: não sei. Olha a malcriação de Caim. Ele falou assim, ó: acaso sou eu tutor do meu irmão? Acaso eu sou o protetor do meu irmão? Eu sou o pai do meu irmão? É eu que tenho que saber onde que ele está? Que resposta? Que tipo de resposta é essa? Triste, porque ele sabia e estava levantando mentira, que estava sabendo onde estava o irmão. Então o procedimento dele era mau. Era esse procedimento que Deus rejeitou. Deus não rejeitou a oferta em si. Rejeitou primeiro ele, porque ele era uma pessoa mentirosa. Eita revelação, hein? Misericórdia. E aí, vocês estão ouvindo a palavra? Tá todo mundo aí? Hein, Dona Teresa? Então Deus fez correto ter rejeitado ele? Com certeza, mais do que é certo. Qual o conselho que você dá para essa pessoa que gosta de mentir? Eu dou conselho, gente, não mente, que é pecado, Deus não gosta. Deus não aceita a mentira é do diabo, certo? Obrigado, anciã conselheira. Obrigado também. Ei, Nazaré?
Em Nazaré, o que a senhora acha? Me conte aí. Será que Deus não aceitou, foi a oferta de Caim? Ou não aceitou o próprio Caim? Porque o Caim era um cara mentiroso. Hein, Adriana? Será que Deus... Trazendo para os dias de hoje, Caim é uma obra morta. É a igreja que não fala através da palavra viva. Caim, Nazaré, não foi rejeitado, não foi porque ele trouxe só legume e verdura. Era o trabalho dele. Então ele ia levar o quê? Amém? Que coisa linda, hein? Então, o procedimento dele, mentira, irreverente, tudo isso levava a ele a ser rejeitado. E tem muitas pessoas na igreja assim, mentirosos, dão ofertas, até altas, mas são irreverentes, são mentirosos, são pessoas mal criadas, são pessoas que não respeitam o pastor, respeitam a liderança, não tem temor. Abel não teve temor nenhum. Aí eu falando para o povo ontem o seguinte: a nossa natureza deve mudar, deve dominar. Deus chegou para Caim e disse: Caim, você pode dominar esses sentimentos, você pode dominar esse comportamento, você pode mudar. Só que ele não quis mudar, como tem muita gente que não quer mudar. Muita gente não quer mudar. Muita gente ainda fica presa à religião, ao passado. Muitas pessoas ficam presas à fábula de cabeça de pessoas doidas. Aí o que as pessoas começam a pregar, ela acredita. E o pior é que a pessoa prega sem olhar para a Bíblia. Como eu já ouvi jovens pregadores comparando a vida de uma pessoa com a bomba de um celular. Isso é um absurdo. Absurdo! Isso não pode não acontecer. A igreja tem que voltar para o eterno. O povo tem que se voltar a adorar o eterno como ele é, né? Se você é uma pessoa que agrada a Deus, sua oferta pode ser 2 moedinhas sequer, só 2 moedinhas, mas o seu procedimento vai fazer Deus aceitar você e a oferta. Então vamos para frente, que Deus vai nos abençoar. Por exemplo, eu estou precisando muito de ajuda. O ministério está precisando de ajuda para a gente poder botar a placa. Ainda falta ainda R$180 para que nós possamos colocar a placa da frente da loja. É 380, só estou com R$200 na mão. Na frente da loja, do prédio, né? Eu falo loja do prédio. A placa da frente, né? É exatamente, de acordo com o meu entendimento, isso, o Senhor não é Deus de mentira, não é, Nazaré. Em Provérbios, o rei Salomão falou muito sobre isso. Deus odeia a prática da mentira. Inclusive, a mentira vai deixar as pessoas fora do reino dos céus. A mentira vai deixar a pessoa para fora. E a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe é lago de fogo e enxofre. Então, dentro das sinagogas, na época, havia muitas pessoas assim, mentirosas, hipócritas. Então, o chicote descia. É como nas igrejas. Mas nós estamos tentando melhorar cada vez mais. É verdade, pastor. Se torna uma multiplicação de nossas vidas. Pouco se torna muito. É exatamente. O dízimo é fidelidade.
Todo mundo sabe que dízimo é dízimo. Ah, não cai na opinião de pessoas, não. Vai pela Bíblia. Vai pela palavra. Ah, o dízimo é para dar para os pobres, está escrito. Não, é o segundo dízimo. É o segundo dízimo. O primeiro dízimo é para a casa do tesouro. Aí vem o segundo dízimo que a pessoa entregava para os pobres. É só ler Levítico. Mas não quer ler. Não quer ler a palavra. Mas tudo bem. Mas acontece que muitos não creem nisso e vivem no evangelho de acordo com o que eles querem. Mas Deus vai abrir os olhos, Nazaré. Uma hora a ficha cai. É por isso que muita gente se desvia. Quantas pessoas que você conhece que estão desviados? Como é que pode isso? Me explique como é que isso é possível. Como é que isso é possível? Me explique isso aí. Me explique como é que a pessoa pode perder desse jeito. Né? Me explica. Essa é a revelação. Amém, meus amores? Então, fica aí essa mensagem. Amanhã a gente volta. Tenta voltar cada vez mais. E uma coisa eu sei. Uma coisa eu tenho certeza. Sem Deus não dá. A gente viver sem Deus não dá. Diga glória a Deus. E eu quero que vocês compartilhem. Eu gostaria que você me ajudasse a compartilhar o máximo possível. Porque eu sei de uma coisa. Deus é maravilhoso demais. Eita glória. Qual é a sua opinião? Comente aí. Amigos se esqueceram de mim. Chorei, mas percebi. Dá pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar: dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, doeu, mas percebi, dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante. Todo mundo busca, quem aqui não quer ter muitos amigos, farturas na mesa, portas abertas, qualquer um almejar. Eu sei que é essencial, mas se me faltar, consigo suportar. Mas sem tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos. Eu consigo viver longe dos palcos. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá.
adianta ter o mundo inteiro sem tua presença, vivo de fachada. De que adianta tanta influência sem tua presença, não vale de nada. De que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença, vivo de fachada. De que adianta tanta influência sem tua presença, não vale de nada. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro, eu já sobrevivi sem ter dinheiro. Mas sem Deus não dá, não dá. Sem Deus não dá, não dá, não dá. Sem Deus não dá.